Bom, eu estou aqui com o Jérôme Cadier, que é CEO da Latam Brasil. Obrigada pela presença, Jérôme. E eu tenho uma questão aqui que a gente estava discutindo, né, Jérôme, nos bastidores aqui do evento, que nós estamos num evento que reúne três ecossistemas, né? Transporte aéreo, cidades inteligentes e mobilidade urbana. E a gente sabe, né, Jérôme, que em outros países a gente tem uma estrutura de mobilidade urbana que suporta o aeroporto, né? E que as pessoas conseguem sair dessa estrutura e ir para o destino final com diversos modais. E aqui no Brasil a gente não tem essa realidade em que a gente consiga se locomover. A maior parte das vezes a gente tem que se locomover de carro. Isso gera um trânsito absurdo. Como é que é essa questão da mobilidade urbana no entorno do aeroporto tem impacto para vocês? Como é que vocês percebem isso? Acho que hoje a gente ainda trabalha em silos. Infelizmente, a gente deveria ter uma conversa muito mais integrada com a cidade, principalmente com o anel viário, com o aeroporto, e acaba sendo uma discussão só do aeroporto. Eu vou dar um exemplo para você que nos preocupa muito. O aeroporto de Congonhas já era um aeroporto sobrecarregado. O plano nos próximos 3, 4 anos é que aumente em 30% a capacidade do aeroporto. Não tem como chegar em Congonhas, não tem como chegar 30% mais e sair 30% mais de passageiro de Congonhas. Já tem um trânsito tremendo no começo da manhã. Então, às vezes a gente pensa assim, não, vamos só pensar no pátio, no saguão, no finger. Não, não é. A gente precisa pensar em tudo, porque senão a gente acaba tendo uma experiência péssima para quem está viajando. Não é só Congonhas. Vamos falar de Guarulhos. Como é que você chega em Guarulhos hoje? Aquele trânsito insano. Era uma boa ideia de estender o metrô até lá. Mas ele não chega até lá. Ele para a 1,5 km antes do saguão. Aí tiveram que construir outro anel local para sair do metrô. E, assim, é muito pouco integrado. Acho que a gente tem que avançar muito. A gente vê outras cidades, outros países que pensam o todo. Acho que o Brasil ainda não está nesse nível e a gente precisa caminhar nessa direção. Com certeza. E, enfim, vamos tentar com essas discussões fazer com que tenha essa reflexão, a gente consiga trazer... Precisa ter esse tipo de fórum para a gente trazer esse tema na mesa, senão cada um pensa no seu. Pensando em Congonhas, muitas vezes a pessoa demora mais para chegar no aeroporto do que para ir para o Rio de Janeiro, é um fato. A gente precisa mudar isso. E uma outra questão aqui para a gente fechar nessa nossa conversa rápida, com relação à sustentabilidade. Aqui a gente está discutindo bastante emissão de carbono, a gente sabe que transporte público, né, muito da discussão vai passar por aí, tem um impacto muito grande na questão do meio ambiente. Como é que o transporte aéreo, que tem essa questão da emissão, que é realmente um desafio para vocês, está trabalhando essa transição e especialmente a Latam? Para a gente é fundamental. O transporte aéreo produz em torno de 3% mundialmente dos gases de efeito estufa. E isso precisa mudar, porque cada vez mais a gente precisa do transporte aéreo. Então não é que a gente vai viajar menos, a gente precisa viajar de forma mais eficiente. Então primeiro, precisa gastar menos combustível para a mesma viagem. E aí investindo em tecnologia e aviões mais modernos que consomem alguns até 30% a menos do que a geração anterior. Então tem uma preocupação muito grande nessa direção. Na outra, desenvolvimento de um combustível sustentável. E aí vem o que a gente chama de SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel. Existe, ainda é muito caro e produzido em quantidades ínfimas. A gente precisa desenvolver esse mercado. Esse mercado precisa crescer brutalmente nos próximos anos e trazer o preço desse combustível para um preço mais parecido com o combustível fóssil. Então, tem um tremendo trabalho para desenvolver esse mercado e trazer o preço para baixo. E por que trazer o preço para baixo? Porque o principal insumo, o principal custo de uma companhia aérea é o combustível. Entre 30% e 40% de uma companhia aérea no Brasil, do custo é só combustível. Hoje o SAF é 3 a 4 vezes mais caro que o querosene de aviação, o combustível de aviação de origem fóssil. Então ele inviabiliza literalmente a viagem. Então tem um grande caminho de desenvolvimento disso. A gente estabeleceu metas de compensação de combustível. Em 2030, compensar 50% das emissões. Em 2050, ser carbono neutro. A gente também estabeleceu que em 2030, 5% da nossa compra vai ser de SAF, de Sustainable Aviation Fuel, embora não exista mercado para isso e não é produzido na região.
mas eu acho que o Brasil aqui tem um papel espetacular, mundialmente falando, na produção de combustível de aviação sustentável. Sim. Então a gente aposta que dentro disso o Brasil vai ter um papel preponderante quando a gente entender que políticas públicas precisam ser definidas para fomentar o investimento que é necessário para a gente ter uma aviação mais sustentável. Muito bacana. Quero agradecer a sua participação aqui conosco e que você esteja sempre presente para a gente conseguir integrar esses ecossistemas e resolver esses problemas que não são tão simples, mas acho que com diálogo e colaboração a gente consegue encontrar um caminho juntos. Muito legal. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada.